não seja refém de um processo criminal de violência doméstica. E por que eu falo isso? É muito comum que alguns homens atrelem o processo de violência doméstica com o divórcio que está ali para ser feito a partilha. Então, assim, não seja refém, tá? Eu vou falar aqui hoje justamente para você que é homem, porque eu vejo bastante casos desse tipo acontecendo. Meu nome é Felipe Ribeiro, eu sou advogado criminalista. Com a experiência que eu tenho na parte de violência doméstica, é muito comum saber que alguns clientes chegam aqui no escritório e eles ficam assustados com o quê? Com a partilha de bens, com a parte de guarda das crianças. E o que acontece? Muitas vezes, né, o próprio advogado da outra parte, ou seja, no caso aí da mulher, vamos assim dizer, ele sugere que seja feito questões envolvendo a violência doméstica. Aí tem dois pontos. Uma coisa é que quando não existe violência doméstica, a pessoa vai lá e fala para fazer de fato um boletim de ocorrência e até mesmo pedir uma medida protetiva. E, gente, isso acontece. Felizmente, alguns colegas fazem isso. Por quê? Porque hoje a violência psicológica pode realmente ser possível com ela uma medida protetiva de afastamento do lar ou, no caso que eles não estiverem juntos, que não se aproximem do lar, né? E às vezes até mesmo que não seja possível contato com a criança se tiver filhos. Então, muito cuidado com isso, não seja refém. Vejo muitas pessoas que chegam aqui no escritório, o que eles pensam, né? No primeiro caso, doutor, eu acho que vai ser melhor eu simplesmente esquecer isso, fazer tudo que ela quer e dessa forma ela vai retirar o processo criminal, o processo de violência doméstica, a medida protetiva. Gente, quem disse isso? Que a mulher só chega lá e tira o processo? Pode acontecer? Pode, mas vai depender da gravidade do crime, vai depender de uma série de questões, vai depender em que fase processual está, vai depender também, por exemplo, mesmo que a medida protetiva saia, pode ser que siga um processo criminal. Então, assim, não é em todos os casos que a mulher vai conseguir simplesmente tirar o processo. E outra, e se ela estiver fazendo isso de forma errada? Ou seja, não tem uma outra estratégia melhor para que o homem saia de refém e que ele de fato tenha igualdade? Igualdade que eu falo assim, não, se a mulher cometeu um crime, que é o quê? De denunciação caluniosa, que foi mentira, não seria interessante a gente ver uma forma de também ter um processo contra a mulher? Claro, isso vai depender do cliente, tá? Da pessoa, mas é muito comum o homem não querer isso, tá? Mas se algo de errado foi feito e você está como refém, como colocar numa posição de igualdade? Talvez essa seria uma solução, ou não. Então a gente também tem diversas medidas, tá? Podem ser tomadas e acontece também do homem ser uma vítima, do homem estar sendo de fato perseguido e ameaçado. Então é possível também uma medida, só que não é a medida protetiva. É uma medida cautelar criminal, né? Ou seja, uma medida que você é feito por uma cautela antecipadamente, não dependendo de um processo principal, mas que você vai tratar ali realmente do afastamento, no caso da mulher, da pessoa. E já conseguimos aqui no escritório também a reversão. Não a reversão, mas a revogação da medida protetiva contra o homem e mudança, né? Ou seja, ter essa medida cautelar. Por isso que não é reversão de fato, porque não foi no mesmo processo, foi outro processo, teve outra estratégia processual. Mas só para que vocês entendam que a mulher ela vai ter a palavra da vítima como força e vai usar disso, mas às vezes você tem elementos e provas que você não está usando e que você vai passar por um constrangimento criminal. Para mim, esse é o mais terrível. E também por uma questão que você vai ter que fazer o acordo do jeito que a mulher quiser. Então, assim, e ainda vai ser praticamente de consenso e um consenso que não existe. Então, muito cuidado com isso. Então, eu recomendo que busque um advogado, veja a melhor questão e não tire conclusões antecipadas ou pense que a mulher pode simplesmente tirar o processo. Vamos assim dizer, tirar a medida protetiva. Então busque um advogado especializado nessa parte de violência doméstica, principalmente que tenha no seu escritório ou que saiba a parte familiar também, para ver a melhor estratégia em conjunto, porque uma coisa está interligada à outra, tá? E pense bem, porque ter um processo criminal contra você não é muito legal. Seja você servidor público, trabalhador, empresário, sempre vão fazer pesquisa de você.
Então, vai constar ali um processo que tenha um caso, principalmente de violência doméstica, e se esse processo não tiver resolvido, se não tiver sido absolvido ou algo do tipo, é terrível para você. É comum os advogados fazerem essa pesquisa, tá? Então, fica bastante ligado, isso daí pode acabar com a sua reputação e você nem vai ficar sabendo. Você simplesmente vai ter recusa, talvez de algum contrato, se você é empresário, talvez de uma oferta de emprego melhor, do nada foi recusado, ou até mesmo demissão, você não sabe, porque às vezes a pessoa, os órgãos, as empresas, seja quem for, você ficando com uma má reputação, você pode ter consequências. Ou seja, não é somente um processo, você vai sofrer uma pena, seja de prisão, ou seja, pena alternativa, seja o que for, não é somente isso, tá? Tem uma questão de que, colocando o seu nome, tá? E o processo de violência doméstica, ele não é sigiloso, em regra. Ele só vai ser sigiloso se realmente acontecer algo que seja possível o sigilo. Mas a regra é que não. Ou seja, colocando seu nome, inclusive no Google, vai aparecer, tá? E como que você vai explicar isso? Aí às vezes a pessoa ela vai pesquisar, tá? Principalmente o advogado, e ele vai ver qual é a situação. Ah, não, tem uma denúncia aqui de violência doméstica, mas ela é falsa. Nossa, muda tudo, tá? Inclusive, poxa, o cara, coitado, vamos dizer assim, pô, olha que sacanagem. Agora, quando você ainda está sendo acusado, a pessoa já fala, poxa, aconteceu um caso de violência doméstica aqui, não sei se é verdade ou mentira, mas pelo sim ou pelo não, por que contratar essa pessoa? Por que fazer negócio com essa pessoa? Então fica bastante ligado, isso importa muito. Então, é muito comum, né, aqui no escritório a gente atua em casos de violência doméstica e outros crimes também. Então é muito comum que um cliente de violência doméstica, ele responde um processo em liberdade, tá? Diferente de outros crimes, mas ele tem uma preocupação maior, porque a reputação, porque normalmente são pessoas de bem, são pessoas que têm um bom emprego, são pessoas que é servidor público, ou então tem empresário, enfim, mas são pessoas de bem, né? Pessoas trabalhadoras, pessoas que realmente trazem sustento para os seus lares, diferente de outros tipos de crime. E essas pessoas, elas ficam bastante preocupadas, porque não é só a questão, quanto que eu vou com a minha pena. Às vezes é uma questão que a pena não é alta, mas como já tem uma medida protetiva, poxa, ele perde contato com a criança. E também outras questões, mas a principal é a reputação. Tenho clientes aqui que já chegaram a aposentar nas carreiras que eles fazem pública, né? Mas, do nada, tem um caso de violência doméstica injusta. A gente, no caso que eu estou me referindo, não vou falar profissão nem nada, mas a gente conseguiu a absolvição, né? Ou seja, inocentou a pessoa, tudo muda, tá? Mas enquanto teve o procedimento ali, o processo estava seguindo, a pessoa ainda ficava com aquela, poxa, eu estou sendo acusado, e agora, hein? Vocês entendem? Gente, é uma questão assim muito diferente, sabe? Uma questão assim que a gente tem que ter bastante cuidado, tá? Então assim, fica ligado, fala com seu advogado, não busque somente um advogado que é amigo, tá? Não busque somente um advogado que não tem experiência, aqui que eu tô falando de violência doméstica, ele tem que ter, que é diferente de um crime comum, tá? E também não busque somente um advogado que tenha somente experiência, mas que tenha no mínimo uma parceria com alguém da área de família, que é muito importante para ele saber a consequência e tudo, né? E é claro, se você já tiver, por exemplo, advogado na área de família, ou não, né? É muito comum que a pessoa fique com medo e às vezes já vai entrar num consenso com o advogado da mulher. Então assim, fica muito ligado e é isso. Qualquer dúvida também pode deixar aí nos comentários e vamos nessa, pessoal. Tudo de bom para vocês e fica ligado.